pessoas já têm posições definidas. E o problema de termos posições definidas é o viés de confirmação, o confirmation bias. O que acontece? Sempre que a gente começa a discutir a descriminalização, a legalização ou qualquer outra coisa, e quando nós já temos uma posição pré-definida firme, qualquer dado que não está de acordo com o que nós esperamos que sejam, provoca uma dissonância cognitiva, né, e que nós tendemos a descartar, a não ouvir, ou buscar problemas metodológicos. Né, dizer, olha, não, espera aí, eu quero saber de onde veio essa pesquisa, eu quero saber quem fez, ou eu quero buscar problemas no dado que não está de acordo com o que eu previamente já pensava. Então, isso é um problema seríssimo para a discussão a respeito de todas essas drogas, não só da maconha, para chegarmos em dados que não sejam contestados, né, por nenhum dos dois lados. E para que nós tenhamos dois lados que possam efetivamente discutir. Né. Porque, afinal de contas, a democracia pressupõe que as pessoas possam sentar e debater. Mas, para sentar e debater, é preciso estar aberto a ouvir o outro. E se nós temos posições, como disse muito bem o nosso presidente da mesa, fundamentalistas, tanto de um lado quanto de outro, nós não conseguimos nem mesmo abrir a discussão. Né? Nós estamos vivendo isso na política. A política americana demonstrou muito bem nessa eleição, tem demonstrado as várias manifestações que estão ocorrendo lá. O que acontece cada vez mais é que o diálogo vem se tornando algo cada vez mais difícil. É por isso que esse momento aqui é tão importante. É por isso que esse espaço é tão importante. E, para começar a discutir, é importante que nós não só estejamos abertos aos argumentos e às posições que são contrárias e, muitas vezes, que nos são tão difíceis de aceitar, e estabeleçamos consensos, pelo menos, mínimos. Começar estabelecendo consensos mínimos é a melhor forma de caminharmos para qualquer coisa construtiva. Bom, onde achar esses consensos mínimos? Eu quero crer que todos aqui, não só aqui, mas todas as pessoas de bom senso, elas estão preocupadas, ou deveriam se preocupar, com o uso abusivo, com o uso problemático de substâncias, vamos chamar de substâncias entorpecentes, não é o melhor nome, mas tudo bem, e com a dependência química. Né? Bom, de um lado nós temos pessoas que vão dizer que é absolutamente preocupante esse uso problemático e que a forma de evitá-lo é restringir qualquer uso. É o absoluto proibicionismo. De outro lado, tem pessoas que vão dizer que nem existe esse uso problemático, né, contra também inúmeros fatos. Né. O que eu quero dizer é que essas pessoas precisam sentar e conversar, ou se não for possível, pelo menos encontrarmos pessoas que estejam no meio desse espectro que possam chegar em soluções novas. Eu posso dizer que, como jurista que sou, tive todo o meu treinamento ao longo da faculdade, o discurso e os dados e o bias que sempre que permeava as nossas discussões era sempre um viés de profundo temor do direito penal. E a criminalização, não só no Uruguai, como no Brasil também, ela é terrível. Primeiro que ela é profundamente seletiva. A criminalização da pobreza via criminalização das drogas, ela é uma realidade que não pode ser negada. Tá? Eu costumo comparar a criminalização com a bomba atômica. Né? Ela funciona muito bem como ameaça,
sabe? Para evitar que as pessoas ajam da forma como não se quer. Mas se ela precisa ser usada mesmo, ela causa muito mais estrago do que bem. Então, como deterrence, como dissuasão, ela tem um efeito importante. O problema é que a dissuasão só funciona se eventualmente ela for usada. E aí, quando ela é usada, a criminalização é algo que é profundamente deletério para nós em sociedade. Eu, sinceramente, não acredito que o sistema penal é nem de longe o melhor meio de cuidar desses problemas. Agora, da mesma forma que aqueles que trabalham, que conhecem a realidade penal, a realidade criminal do nosso país e em outros países também, com todos os problemas que ela traz, tão preocupados com a descriminalização, porque veem os profundos efeitos deletérios que ela traz, e aqui eu quero dizer de coração, eu me alinhei a esse discurso quase que dogmático durante muito tempo, até começar a trabalhar com muita gente que era da área de saúde. E a gente sempre pensa que quem não concorda com a gente ou é uma pessoa ingênua, ou equivocada, ou ela tem alguma agenda por trás profundamente maléfica, sabe? E é importante entender que, do outro lado, tem muita gente que está pensando como pensa, e muitas vezes radicalmente contrário ao que nós pensamos, mas com bons motivos também, com bons argumentos, mesmo que muitas vezes nós não concordemos com eles. E quanto mais eu fui conhecer aquelas pessoas que trabalhavam com saúde pública e que estavam lá na outra ponta, sem ser a ponta do direito penal, mas a ponta do sistema de saúde, segundo eles, enxugando gelo, né? E aquelas pessoas que viam a profunda dificuldade que existe em recuperar ou em proceder, pelo menos, a uma redução de danos, ou em reinserir à sociedade pessoas que tiveram problemas com dependência química, essas pessoas estão preocupadas com a descriminalização porque elas estão vendo uma outra perspectiva. Elas estão vendo um outro lado. E essa é uma questão de perspectivas mesmo. Um jurista tem uma perspectiva, como muito bem lembrou o professor, um profissional de saúde que trabalha na outra ponta com dependentes químicos tende a ter uma posição diferente, e eu tenho trabalhado com vários, psiquiatras não são os gênios do mal que querem estabelecer o poder psiquiátrico e nos dominar a todos, como alguns juristas acham que são. Um sociólogo vai ter uma opinião diferente. Bom, a grande questão é que essas várias perspectivas precisam ser compreendidas e precisam ter voz. Nós estamos caminhando para uma votação do recurso extraordinário 635-659 no Supremo, que vai resolver a questão via Supremo. Aliás, é outra questão que nós precisávamos ter aqui. É uma questão de divisão de poderes, se cabe ao Supremo ou se isso caberia ao Legislativo. Tenho sérias dúvidas quanto a isso. Mas a questão do déficit democrático e da legitimidade do Supremo para decidir isso, apesar de o argumento jurídico ser bastante importante, o argumento da não lesividade, da intimidade. O ministro Gilmar Mendes já votou pela descriminalização completa de todas as drogas. O ministro Fachin restringiu só a cannabis, só a maconha. O ministro Barroso, seguindo um pouco o modelo de Portugal, votou por 25 gramas de maconha apenas, ou 6 plantas fêmeas. Até o ministro Teori pedir vistas, e parece que ele, nesse segundo semestre, já se comprometeu a soltar o seu voto. Então, muito em breve, essa discussão vai voltar à baila. E, mais uma vez, me pergunto se é o Supremo ou se é o Legislativo que tem que decidir isso. Mas a grande questão é que é uma questão de perspectiva. E toda essa discussão, ela acaba sempre enviesada por parti pris, ou por pontos de partida muito fortes, muito estabelecidos e muito cimentados dos dois lados. É por isso que eu sempre digo que eu costumo desagradar todo mundo, eu costumo desagradar os dois lados, sempre por
pressupor que é possível chegar em um caminho razoável, intermediário. Um caminho que não é nem da absoluta... nem da absoluta liberação, que obviamente é uma enorme discussão se é liberação, não é liberação, é regulação, nem do abolicionismo, né? Nem da criminalização. O ministro Barroso, no seu voto, disse que nós precisamos ser criativos, nós precisamos ser ousados. Nisso eu concordo com ele, né? Mas concordo também que nós precisamos fazer, como estamos fazendo aqui, essa análise do direito internacional, da experiência internacional, do que está acontecendo. O direito internacional e a experiência internacional ela é sempre muito complexa, porque já há alguns anos discutindo essas questões de políticas públicas, o debate funciona sempre assim. Quando a legislação e a experiência internacional é uma experiência que a gente não gosta, professor, a gente costuma dizer, olha, não podemos importar um modelo de outro país e aplicar aqui. Quando ela é algo que quando a gente faz um modelo próprio, o pessoal diz, não, isso é uma jabuticaba, isso só existe no Brasil, né? Eu não tenho respostas definitivas, né? Acho que precisamos pensar e pensar profundamente um novo modelo. O modelo atual, com certeza, não funciona. Acho que precisamos pensar, ainda mais agora, com esse novo modelo americano, hoje já, com essa última eleição, quase 20%, ou pouco mais de 20% da população americana, que é, né, uma população com a Califórnia, Nevada, Massachusetts, além do Colorado e Washington, já 20% da população americana vive sob estados que permitem um uso, se não recreativo todos, mas medicinal. Isso vai ser uma discussão muito importante nos próximos anos. Apesar do Trump, vamos ver agora o que ele indica para a Suprema Corte, o que a Suprema Corte vai decidir. Parece que vamos ter aí um extremo radical na liderança do governo Trump. Então, vamos esperar para ver como que isso se resolve. Mas a grande questão além do Uruguai, além dessa experiência internacional, é algo que nós vamos precisar discutir. E não dá para achar que nós vamos conseguir ficar fora desse debate. Agora, quem tem que fazer esse debate? Me parece que a sociedade como um todo. Nós, enquanto sociedade democrática, precisamos partir para esse debate. Só para terminar, se a ideia deve ser restrição de uso e de locais e de acesso, de registro, prevenção e educação, que é algo que me parece que em qualquer modelo que tivermos, é algo que precisa ser muito mais compreendido, muito mais reforçado, educação. E uma questão que eu não vejo sendo dita ou discutida em nenhum lugar, e como não foi discutida no Uruguai, que é a questão da idade mínima. Porque todas as evidências científicas que nós temos nos mostram que quanto mais precoce for o uso, maiores são as chances de uso problemático, de dependência química. E nós temos muito claramente, por inúmeros estudos neurocientíficos, que o córtex pré-frontal, que é uma das áreas mais importantes nas nossas tomadas de decisão, avaliação de risco, controle de impulsos e de controle inibitório, ele não está formado, na maioria das pessoas, até os 21 anos. Em algumas, só até os 24. Associada a essa péssima avaliação de risco que nós temos até os 21 anos, com a grande probabilidade de apresentarmos um uso abusivo e problemático, quanto mais novos nós começamos, surge a necessidade, me parece, de discutirmos profundamente uma divisão da maioridade penal, da maioridade civil, para uma maioridade e não só cannabis, mas também de consumo de álcool. Que hoje, se estamos aqui discutindo cannabis, é porque ela está na onda do dia, mas o uso abusivo de álcool é um problema no Brasil muitas vezes maior do que o da cannabis. Então, é algo que também precisa ser pensado. Como eu disse, eu não tenho respostas, não sei se devemos caminhar
para justiças terapêuticas, mais prevenção. Sei que o artigo 28 da Lei 11.343 não melhorou em nada a nossa situação, em nada. Tínhamos 14% da população carcerária presa por tráfico em 2006. Em 2000